Eu sou Murilo Benites e você está ouvindo Back to the Track, um programa de entrevistas que busca mergulhar no processo criativo das suas músicas favoritas. Antes era mais rústico, digamos assim, e aí eu acho que acrescentei também bastante delay, né? E aí deu isso. Basicamente melodia e delay. Bem-vindo a mais um episódio do Back to the Track. Aqui, a gente fala sobre os diferentes processos criativos e as histórias que levam ao resultado final de uma canção. Nesse episódio, o meu convidado foi Ciro Sampaio, do Menores Atos. A gente falou sobre a faixa Sereno, do Animalia, primeiro álbum da banda, lançado em 2014. Eu conversei com o Ciro sobre a importância dessa faixa para a identidade que a banda possui até hoje, o processo de produção e gravação dela e a identificação dos fãs com a sua letra. Ciro, antes de tudo, por favor, se apresente aí para os nossos ouvintes. Oi, gente, eu sou o Ciro, eu toco guitarra e canto na banda Menores Atos, também faço parte do selo Flecha Discos, da banda Putz, e é isso, trabalho com música em geral. Cara, a primeira pergunta de sempre é: como que surgem as músicas do Menores Atos normalmente? E se você tem uma lembrança de como que surgiu o Sereno especificamente? Então, a gente não tem muito uma regra, mas com Menores Atos, atualmente, a gente faz muita coisa em estúdio, ensaiando. A gente tinha uma rotina de ensaio bem forte antes da interrupção, né? E pelo menos 2 vezes por semana a gente se encontrava para ensaiar, e isso facilitava tanto para a gente praticar o set, mas sempre para a gente estimular também a criatividade ali na hora, e deixava sempre um tempo para poder criar alguma coisa. E como a gente já toca há um bom tempo junto, sempre rolou, né? A gente tem uma facilidade de fazer a música junto ali na hora e tal. No caso de Sereno, a formação era diferente da banda, mas eu lembro perfeitamente que começou, a gente fez essa música completamente no estúdio, a gente no ensaio, quando estava voltando, é que a história dessa música na real se mistura um pouco com a história da banda, mas para responder essa sua pergunta mais objetivamente, a primeira, né? A gente criou essa música no estúdio, eu fiz esse iniciozinho, esse riff, quando eu entrei nessa quarta nota e o Bola começou a caixada, paco, 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 e o Felipe, que era então o baixista, começou a tocar ali junto também, mantendo o rezão. A gente já na hora já fez um tempo meio quebrado ali no início, era algo que a gente também já fazia desde sempre, naturalmente mesmo. E aí a música foi seguindo, só que nesse ensaio a gente já tinha a estrutura dela, mesmo aquela parte mais doideira no final, ela já tinha meio que uma cara. Foi assim. Isso é comum acontecer, assim, tipo, de você começar a tocar um riff e logo depois o Bola já entra, já rola um lance, ou é uma coisa que foi especial, assim? Ah, não, rola direto. A gente gosta de fazer assim, e a gente tem uma intimidade, principalmente. A gente é bastante amigo, lógico, mas a gente tem uma intimidade musical bastante forte, principalmente agora que a já está tocando há bastante tempo junto, eu, Bola e Celso, mas desde antes, quando era o Felipe, que inclusive era o fundador da banda, né, que saiu em 2015, a gente já tinha uma facilidade grande de compor. Eu e Bola, a gente se conhece há muito, muito tempo, e muito do que eu ouço hoje, o que eu, enfim, ouvi a vida inteira, foi por sugestão de cumprir esse papel aí de irmão um pouquinho mais velho, 3, 4 anos a mais, assim, tipo, já fazia uma diferença boa. Ele sempre foi ligado à música, à banda, sempre teve banda desde cedo, eu também. E é isso, ele me indicava muito a banda. Então, como a gente ouvia praticamente as mesmas coisas sempre, eu acho que na hora de criar isso também facilita bastante. O Felipe, como era muito amigo nosso, como ele fundou a banda com o Bola lá atrás, então a gente também já tocava há muito tempo juntos,
que facilitava bastante para criar. Então a gente criou esse disco com essa formação, o Animalia, que é o primeiro disco, e aí logo depois entrou o Celso. Estamos juntos até hoje. E aí a estrutura da música, ela surgiu nesse ensaio, e aí a letra veio depois, ou na hora lá que vocês estavam compondo, já surgiu alguma coisa relacionada à letra também? Eu acho que não rolou nada de letra não, na hora. Normalmente, quando a gente faz música assim no estúdio, eu já fico cantarolando alguma coisa, um nhen qualquer, para poder ter uma ideia da linha melódica e tal, mas eu não lembro se teve alguma coisa da letra, porque normalmente as letras eu demoro muito tempo para escrever, vou escrever bem depois, assim, é muito raro eu fazer uma música, principalmente assim, nesse esquema, no estúdio, com a banda, e já ter alguma coisa de letra ali para colocar, é meio raro. Normalmente a letra fica por último, assim, depois da música quase fechada ou fechada que eu começo a pensar na letra. A não ser que eu esteja em casa com um violãozinho tocando, e aí é mais fácil de vir uma letra junto também. Mas nesse esquema mais improviso aí, normalmente a gente foca mais na música nesse primeiro momento. E você comentou que a música ela se mistura um pouco com a história da banda. De que forma que ela se mistura? Justamente porque, enfim, quando eles montaram a banda lá atrás, um pouco depois eles pararam, e aí então, quando me chamaram para entrar na banda, já em, sei lá, 2010, 2012, que eles iam voltar com Menores Atos, essa foi a primeira música que a gente fez junto no estúdio, assim. E é interessante porque a banda tinha uma outra cara antes, e essa música, ela meio que ela carrega tanto essa cara anterior, quanto traz aí uma coisa nova, que no caso a minha parte ali e a parte atual dos caras também, depois do tempo todo que tinha passado. E aí, quando eu entrei na banda, essa foi a primeira música que a gente fez no estúdio juntos. É legal, eu estava dizendo que ela traz essas características da banda anterior e da banda depois, quando eu entrei, porque os três cantam, e tem a voz do Bola ali no meio, a voz do Felipe no refrão, eu canto ali as partes do verso, e então é uma música muito significativa pra gente. A gente lançou ela até como single antes de lançar o disco Animalia. É a música mais clássica que a gente quase sempre termina o show, e eu digo que ela se confunde a história da música com a minha entrada na banda e com a história da banda, justamente por conta disso. Você consegue, assim, hoje identificar esses aspectos que você acha que tem antes da sua entrada na banda, a música, e os aspectos que ela ganhou a partir da sua entrada? Eu acho que ganhou mais melodia, né, na verdade. Antes era mais rústico, digamos assim. E aí eu acho que acrescentei também bastante delay, né? E aí deu isso. Basicamente melodia e delay. E aí como é que foi o processo depois disso? Vocês fecharam a música e entraram para gravar o disco. E aí como é que foi o processo de gravação? Você tem essa lembrança, assim? Tenho sim. Na verdade, como é que funcionou? A gente começou a ensaiar e começou a compor bastante coisa, chegou a gravar algumas coisas que nem chegaram a ser lançadas, mas enfim, a gente continuava ali ensaiando até o momento que a gente tinha uma quantidade de músicas que a gente queria gravar o disco. Nisso, antes da gente entrar em estúdio para gravar o disco, o Fê, o Errara e o Dan do Bullet Bane, do Tot Studio, eles estavam fazendo algum projeto que eu não lembro muito bem qual era, no Superfuzz, que é o estúdio do Bill, do Sanfona e do Bosa lá no Rio. E a gente gravou Sereno. Eles estavam querendo gravar uma banda e tal, aí ligaram pra gente e a gente foi lá gravar essa faixa com eles. Então tem essa versão, esse single, se não me engano tem até no Bandcamp. Pode crer, vou tentar dar uma olhada, eu acho que tem lá no Bandcamp essa versão também.
E a gente lançou esse single antes de entrar no estúdio para gravar o disco, que foi justamente lá no Superfãs mesmo, com o Bill. E o processo de gravação foi muito bom, né, cara? Gravar é muito bom, ficar no estúdio. Eu lembro bem, foi difícil gravar voz, foi difícil gravar guitarra. Eu lembro que no primeiro dia eu comecei a gravar assim e não estava ficando bom, isso pensando em guitarra primeiro. E eu acho que eu comecei com umas músicas mais complicadas também, assim, não estava ficando preciso. Sei que eu tive que voltar para casa, dormir, treinar de novo e voltar pro estúdio no dia seguinte, que aí que rolou, porque no dia não estava saindo bem. Voz também foi difícil, até o Felipe Mesquita, meu amigo lá do Rio, me ajudou bastante a gravar, porque ele tinha as técnicas, tem as técnicas aí e tal, de canto, e ele me ajudava com respiração, e aí rolou, ajudou bastante, cara. Então, foi um time aí, mas foi tudo em casa também. Lembro da gente fazendo reamp lá de guitarra, que é uma parte muito boa, a gente fica testando os timbres e brincando ali com os pedais. Sempre uma grande diversão. Na época tinha muito menos pedal, inclusive. Isso é uma memória também bem clara. Mas aí, felizmente, aumentou o time da pedaleira e bastante delay também. Na época eu tinha só um delayzinho, falando com você que é guitarrista, um delayzinho da Giannini analógico, aquele Axis Giannini, um branquinho. Eu tenho até pedal dessa série ainda no meu pedalboard, mas enfim. Eu tinha esse que enfim, eu nem sabia usar o tempo direito dele, assim, que é do manualzinho. Eu não sabia usar dele direito ainda. O Fezola me ajudou a mexer ali, encontrar o tempo certinho e tal. E aí rolou... Cara, eu usei esse pedal por bastante tempo, inclusive, tenho carinho por ele. E no caso de Serena em específico, você consegue dizer com quantos por cento da música pronta vocês entraram em estúdio? Porque tem muita música que em estúdio ela cresce muito, né? Você passa a ter umas ideias de melodia que você às vezes não pensou quando vocês estavam compondo. Então, tipo, no momento que vocês entraram em estúdio para gravar ela já estava 100% pronta, já era do jeito que foi gravada, ou veio muita coisa nova depois no processo? Cara, eu vou te falar que desse detalhe especificamente não lembro tão bem, mas eu lembro que a gente teve um certo trabalho, e eu acho que foi no estúdio isso, para decidir talvez quais eram as partes que cada um cantava. Eu acho que isso não estava tão definido antes, sabe? Mas eu não tenho muita certeza. O que eu lembro é que a gente ainda era bastante cru, eu, falando por mim, né, principalmente, a gente era bastante cru em relação a chatinho e tudo mais, mas já tinha ali uma cara. As músicas, acho que a partir dali elas seguiram uma cara, e apesar de o equipamento ter mudado, tudo ter mudado, acho que a gente conseguiu manter a essência de Serena, acho que até hoje, sabe? A única diferença, acho que é que a minha voz é mais presente hoje em dia, mas tirando essa questão, eu acho que ela tem os elementos que a gente mantém até hoje, que é a parte tanto melódica, os tempos meio tortos ali, mas meio disfarçado também num pop ali, digamos assim, mas principalmente ali a intensidade da música, né? Ela cresce bastante no final também, é uma música grande, inclusive, mas é isso. E curioso, né? Porque foi a primeira música que vocês fizeram juntos e ela meio que ditou o caminho sonoro de vocês até hoje, né? Isso é muito raro, né? Não sei se é tão comum assim, né? Pois é lógico que quem ouve uma e quem ouve, sei lá, a última que a gente lançou... Não, na real, a última foi em Sony, então a gente tá bem mais próximo, inclusive, de Sereno do que há pouco tempo atrás. Então, acho que a gente conseguiu manter, sim. Eu acho que ela já, de fato, já dava a cara da banda, de certa forma. Entrando um pouco nesse assunto, uma coisa que eu percebi é que em Sereno e no Animalia como um todo, né, a gente percebe muito mais esses momentos mais altos de gritos, às vezes, né, que tem uma urgência na coisa, assim, e já no Lapso é um pouco mais calmo, um pouco mais introspectivo, assim. Você acha que essa diferença entre os dois estilos, ela foi uma escolha puramente estética, assim, de som, ou você acha que a temática da música, ela também influenciou nisso? Eu acho que, na verdade, a forma como os dois discos foram
construídos, assim, foram criados, afeta bastante esse resultado. Porque, por exemplo, o Animalia, de fato, é uma soma de, sei lá, de muitos anos que a gente veio fazendo ali, criando aquelas músicas e mesmo antes da banda, coisas que eu tinha guardado em casa e que eu só fui, enfim, transformar em música com Menores Atos. Então as coisas foram se somando e tinha de fato uma certa urgência ali naquelas músicas e não tinha um pensamento no sentido, não tinha uma construção do álbum de uma forma mais linear, assim. A gente não entrou em estúdio para gravar o álbum e lançar, a gente foi fazendo as músicas, quando a gente tinha um álbum a gente foi lá e gravou. Já o Lápis foi um disco que a gente fez um trabalho grande de pré-produção, foi um disco, inclusive foi o Gabriel Arbex que trabalhou com a gente, e o Bill depois trabalhou já na parte do estúdio, na produção, né? Mas a gente fez uma pré com o Arbex muito forte, assim, de muitos ensaios, então a gente fechou as músicas. Eu acho que ele é um disco bem coeso e tal. Eu acho que muda também a forma que eu canto, não foi escolhido também, mas com certeza muda um pouco a forma que eu canto. Eu, enfim, puxava mais, sei lá, um pouco, era mais exagerado talvez no Animalia, e no Lápis eu acho que eu encontrei uma região mais confortável para cantar e para me expressar, assim, dando valor para a letra e conseguindo executar assim bem, né? Tipo, eu digo, sem forçar tanto, sabe? Sem forçar mais do que, sei lá, do que a voz vai. Eu encontrei uma região de mais conforto. Por exemplo, tem música 2-0 que é bem puxado assim para cantar, principalmente no show e tal. No Lápis eu já me sinto mais confortável cantando todas as músicas. Eu acho que tem uma diferença nessa forma de cantar também. E entrando um pouco mais no aspecto da letra da música, conta um pouco como foi o processo, se ela tem alguma relação um pouco mais pessoal, se é uma história de uma outra pessoa, como é que surgiu a ideia da letra. As coisas se misturam um pouco, já faz bastante tempo também. E mesmo se fosse mais fresco, tem muita coisa que vai se misturando ali quando eu vou escrevendo, sei lá, a minha vida com a vida dos outros, e coisas que a gente assiste, enfim, tudo mais. Não sei, eu vejo, eu tava vendo com o João, né, falando do jeito de errar, que a história dele, assim, escancarada, né? Eu gosto de escrever histórias, assim, em geral, mas eu lembro que Sereno, enfim, a história de término, né, lógico, Sereno, momento depois, assim, né, cara, quando as coisas ficam mais calmas, de fato, fica mais tranquilo, depois da tempestade ali, da trocação, né, enfim, aquele momento mais tenso, mais angustiante, aí você tem um momento de paz também, o tempo passa, as coisas ficam mais tranquilas. Enfim, tá resumida a música aí, é exatamente isso. Eu tive já, né, a oportunidade de ver alguns shows de vocês e é um negócio assim bizarro, né? Tipo, a galera canta todas as músicas, às vezes até mais alto que você, assim. Por que você acha que existe essa identificação tão forte da galera com as letras do Menores Atos? E qual a relação que você sente das pessoas com o Sereno especificamente? De gente que vem conversar com você, vem contar alguma coisa, uma relação mais próxima com a música e tal. É muito doido que realmente no nosso show, apesar da gente ser uma banda pequena, assim, né? Realmente a forma como as pessoas cantam. Eu sempre observo que, mesmo quando a gente começou lá, bem no iniciozinho do Animalia e tal, a gente podia fazer show, podia ter 5 pessoas, mas essas 5 pessoas iam estar cantando mais alto do que eu, de qualquer forma, entendeu? É sempre um lance importantíssimo do show. Eu considero mais que a metade. Fico pensando, fazer live sem o público, assim, é metade do show que foi embora, pelo menos, né? Porque realmente pra gente que tá no palco, já é um absurdo. Eu imagino, assim, para todo mundo que está assistindo também e fazendo parte. Eu lembro quando eu assisti o show, não querendo comparar, lógico, mas é porque é uma grande referência, uma banda que eu admiro muito, mas quando assisti os shows dos Los Hermanos e cantando assim, alto, com
Sim. com força mesmo, assim, é porque eu acho que na real, aí já também respondendo a sua pergunta, eu acho que essa identificação ela acontece porque quando as músicas têm uma certa realidade e tal, e quando elas trazem uma história pessoal de uma maneira clara, simples. Enfim, é lógico que tem muita questão do gosto musical ali envolvido, mas eu acho que as histórias que eu conto nas letras são histórias que podiam ser de qualquer um, assim, sabe? E a forma como a gente toca e combina isso com a letra, eu acho que deu certo e fica de uma forma, fica bastante intenso, né? Mas não é pesado, também não é leve, assim. Eu acho que cria um mix de sensações, mas acho que o principal, eu acho que de fato é a letra mesmo, que as pessoas se identificam, porque nossa vida é parecida, né? Não tem muitas diferenças, cada um tem suas peculiaridades, claro, mas nossos anseios, nossos problemas, nossos objetivos acabam se cruzando em algum momento, né, de um jeito ou de outro. Então é por isso que as pessoas, quando se identificam e têm a chance de cantar assim, por isso que também o idioma também facilita, né? É difícil chegar nesse nível de entendimento quando você... porque aqui, por exemplo, eu não consigo entender uma música em inglês sem ler, entendeu? E eu me considero uma pessoa favorecida e tal. Tipo, eu acho que essa questão do idioma, de ter isso em português e as pessoas se identificam, acho que muito por conta disso mesmo, que é fácil o entendimento também. A escolha do nome, Sereno, porque, né, é uma palavra que eu saiba não está em nenhum lugar da letra ali, e eu queria saber se você usou de alguma referência, se pensou porque era realmente o que a gente estava conversando, a temática da música, né, que é um momento que as coisas já estão um pouco mais serenas, tá ainda mais aquela tempestade. Você lembra como é que surgiu a ideia do nome da música? Não, é exatamente isso. Não tem realmente a palavra sereno, de fato, não tá na letra. O mais perto é calmo, né, no iniciozinho ali, mas é justamente isso, agora serenidade, sereno. Então, eu lembro que essa música, quando a gente fez, a gente chamava ela de Sam I Am. Pra quem não sabe, é uma banda americana e, enfim, que a gente adora e tal. E a gente achou que na hora que a gente fez a música, né, a gente fez o primeiro riff, e o Bola entrou na bateria, eu acho que ele pensou já nessa música. Ele tem muito disso de pescar uma referência assim na hora. E aí a gente começou a chamar essa música de Sam I Am. Eu nem conhecia a música na real, e foi até recentemente eu estava falando com ele, lembrando sobre isso. Ele me falou o nome da música, inclusive eu nem lembro mais, porque a música saiu até do Spotify, não sei porquê. Do You Want to Be Loved, do Sam I Am, isso aí. E aí, não sei se esse S ali no início, também a quantidade de letras, acho que tudo tem alguma relação de alguma forma, sabe? Mas o conceito mesmo, a ideia é justamente porque esse momento, como você falou, é esse momento de tranquilidade depois da turbulência. E é uma curiosidade que eu tenho, inclusive, porque cada banda tem essa parada, né? De tipo assim, o Parfum Alaska, por exemplo, que a gente entrevistou aqui, eles usam o nome de animal para se referir à música enquanto ela ainda não é realmente uma música pronta, né? Então, tipo, a minha banda, ela bota, tipo, exatamente como vocês, assim, bota uma referenciazinha, tipo, teve uma que era Wizardzinho, que parecia um pouco Wizard, e era um nome provisório. Com vocês, como que é normalmente? Tipo, é nessa vibe também? Nessa vibe, sempre tem um nome ou de uma banda que parece, ou pelo menos que a gente se lembrou ali na hora, ou alguma referência engraçada. No caso, tem música também que permanece com o nome que a gente usava como brincadeira até então, né? Por exemplo, Karatê é uma delas. Karatê, na real, caralho, é uma banda, né, que a gente achou que por algum motivo também parecia um pouco a vibe da música, e aí a gente quis manter o nome. A gente achou que fazia sentido manter o nome na música e ficou.
Eu gosto disso também. E dito isso tudo sobre a música, eu queria saber de você qual aspecto que você mais gosta nela, assim. Eu gosto da parte final dela toda, que ela atinge um clímax, a gente não teve pena de ficar fazendo barulho ali por um bom tempo, sabe? Tipo, a gente fez o que a gente estava com vontade mesmo, e eu acho que ela é uma música que transmite uma energia muito boa, assim, sabe? Ela vai sendo construída do início, assim, até o final. Eu acho que ela vai enchendo de uma energia boa, assim, sabe? De uma positividade, de certa forma, assim, sabe? De que deixa as coisas se acalmarem. Isso, até você tinha me perguntado um pouco tempo lá atrás, você tinha perguntado sobre como os fãs se identificam. E as histórias são doidas, né? Porque nem tudo, cada um tem um entendimento da música, mas ela é uma música, se você for parar pra ver, e pô, ela dá pra se colocar em tantos momentos da vida, né? E teve muita gente que se identificou muito com essa música, que manda foto de tatuagem, manda mensagens emocionadas de gente que já foi e tudo mais. Então é uma música que carrega uma carga de sentimentos bastante grande, assim, tanto na letra quanto nessa construção da música, que chega no final com um clímax, com uma intensidade muito grande, e aí ela explode, né, e termina, assim. E quando você toca ela, quando você ouve de vez em quando, para que lugar que ela te transporta, assim, na sua cabeça, na sua mente, cara? Ouvindo a sua pergunta, ela me transportou, na verdade, para o Elan, que é a escola a sigla para a Escola Livre de Aprendizagem Musical. O Elan é um lugar clássico no Rio, que é essa escola, e onde rolava muitos shows, e onde tinha um estúdio também de ensaio, onde a gente ensaiava e fez essa música. Então ela me remete a esse lugar, 2012, por ali, com meus 20 e pouquinhos anos, começando com Menores Atos, cheio de vontade ali de fazer algo pela primeira vez mais meu, assim, junto com os caras, mais pessoal e tudo mais. E foi bom voltar lá agora, gostei. Massa. Ouça agora Sereno, de Menores Atos. Mais calmo, mesmo com tanta discussão.